Olá! Hoje começo este vídeo com uma pergunta. Somos todos realmente livres? Para o filósofo francês existencialista Jean-Jacques Rousseau, estamos todos condenados a ser livres para existir e contribuir com o nosso interior por nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Um outro filósofo, também francês, mas agora da idade moderna, Etienne de la Boétie, entendia que também deveríamos ser livres, mas a época em que ele viveu, muita coisa vinha acontecendo. Etienne, ele viveu por 33 anos. Ele nasceu em 1530 e morreu em 1563, mas aos 18 anos ele escreveu uma obra intitulada Servidão Voluntária, e isso retratava a sociedade da sua época. O mundo havia saído da Idade Média fazia pouco, e com isso muitas coisas surgiram, muitos acontecimentos: a queda do feudalismo, a ascensão da burguesia, a expansão do comércio, as grandes navegações, as grandes invenções. O poder da igreja também se reduziu. Mas havia antes um clima intenso de guerras, especificamente religiosas, e alguns regimes de governo foram instalados na Europa. E um desses governos, sobretudo na França, era o regime absolutista. O rei, o monarca, era um tirano, e ele exercia um forte poder sobre toda a população. Etienne não conseguia entender como que toda uma grande população se submetia às ordens de um rei tirano, cruel, impiedoso, e não faziam nada para tirá-lo de lá. Essa tirania, ou essa submissão, Etienne conseguia entender da seguinte forma, por três tipos de aspectos: o poder hierárquico. Havia uma espécie de pirâmide do poder, em que o monarca ele mandava diretamente em 6 pessoas ligadas a ele. Essas 6 retransmitiam suas ordens para 600 pessoas, e estas 600 assim para 6.000 e assim por diante, até atingir toda a população que ficava na base final dessa pirâmide. Para Etienne, esses que faziam parte da população, que estavam bem na parte inferior dessa pirâmide, ao obedecerem a uma determinada ordem, já tinham os seus dias completamente livres para viverem da forma como quisessem. Portanto, eles estariam ou deveriam ter condição de se unir para deixar de cumprir determinadas ações ou determinadas ordens do rei e assim destroná-lo, mas não faziam. Aqueles que estavam mais próximos, aqueles 6 primeiros, esses seriam mais escravos, mais servos do que a própria população. E aí então, no pensamento de Etienne, o poder hierárquico, de uma certa forma, era uma das causas por essa servidão. A outra seria a covardia, ou seja, o medo. A população tinha medo do que esse governante poderia fazer, porque se um deles se revoltasse, era severamente castigado, punido e até mesmo de forma letal. Mas esse monarca, ele era bem esperto, ele fazia suas crueldades, mas ele também fazia uma política semelhante à do pão e circo do Império Romano, onde lá se faziam entretenimentos à população para
bajulá-la, para disfarçar, para conquistá-la, fazê-las prisioneiras, mais ainda dependentes, melhor dizendo, do seu governo. Então lá nos coliseus havia jogos, havia teatros, entretenimentos. O rei monarca, ou o tirano absolutista, não fazia diferente. Ele também, de vez em quando, propunha alguns entretenimentos à população. E com isso eles se esqueciam, em parte, dos momentos bárbaros, cruéis, das mãos de ferro do tirano, e se deixavam enganar ou iludir por essas bondades, esses prazeres momentâneos. E um terceiro aspecto que Etienne também levanta é a questão do costume. As pessoas nascem num determinado ambiente cultural e entendem esse modo de viver como normal. É a pura verdade, não conhecem outra realidade. Então uma pessoa nasce dentro desse seio, cresce e não faz nada para modificar, porque isso é normal. Não há nada realmente para se mexer. Esse pensamento de Etienne, da servidão voluntária, não quer dizer que as pessoas dissessem sim, eu quero ser um servo. Não, mas automaticamente elas aceitavam essas condições. Tanto que os filhos dos servos seriam sempre servos. Era um meio cultural. A forma de viver, a aceitação vinha naturalmente, espontaneamente. Essa era a sentença deles, ou seja, a nossa verdade é viver assim a vida inteira. E o monarca se deliciava com essa situação. Ele era tirano e governava realmente com mão de ferro. Esse texto do Etienne, Servidão Voluntária, esse livro, é um livro até pequeno, ele dialoga diretamente com outro clássico da literatura mundial. A República, o livro A República. Dentro desse livro, o livro escrito por Platão, lá na Idade Antiga, tem uma alegoria que realmente faz uma intertextualidade com esse da servidão voluntária. É o mito da caverna. Platão descreve uma alegoria impressionante, fantástica. Lá ele diz que muitas pessoas, desde a infância, viviam acorrentadas umas às outras, uma do lado da outra, sentadas diante de uma parede de uma caverna, o fundo de uma caverna. E lá elas assistiam todos os dias a um monte de imagens que se movimentavam. Na verdade, eram sombras na parede. Atrás desses escravos havia um enorme muro e atrás desse muro uma fogueira. Acima dessa fogueira passavam várias pessoas e as sombras dessas pessoas eram projetadas no fundo da caverna, dando a essas pessoas acorrentadas a ideia ou a impressão de que aquilo era real. Era a pura realidade. Sempre viram aquelas sombras em movimento e acreditaram realmente que não havia nada além disso. Acima dessas pessoas que transitavam além do fogo ou da fogueira, havia uma abertura da caverna por onde entrava a luminosidade do dia. Certa ocasião, um desses acorrentados, não se sabe por quê, conseguiu escapar. As correntes se quebraram e ele começou a fazer um processo de saída da caverna. À medida em que ia saindo, ia percebendo que havia uma certa luminosidade muito forte e isso o cegou momentaneamente. Mas assim mesmo ele insistiu e aos poucos conseguiu vencer o excesso de claridade, de luminosidade, e foi para fora da caverna. Foi quando então ele descobriu que havia um mundo completamente diferente lá fora e que tudo aquilo que ele via
no fundo da parede, eram as representações do mundo lá fora. Na verdade, o seu mundo era uma cópia, era uma representação, uma imitação do que se passava fora da caverna. O sol brilhava e a claridade, a luminosidade do sol adentrava a caverna, passava pela fogueira e fazia as imagens se movimentarem das pessoas que passavam lá fora e desses que também ficavam entre os prisioneiros e a saída da caverna. Esses eram chamados de amos. Esses eram responsáveis por manter os outros prisioneiros. Esses amos circulavam, iam de um lado a outro e eram ambiciosos por ficar ali. Eles gostavam de ficar ali prendendo essas pessoas. Mas eles sabiam que tinha um mundo lá fora, mas nunca foram também. Somente esse prisioneiro conseguiu escapar. Esse que foi e viu o mundo lá fora, resolveu voltar para contar aos demais o que tinha visto. Quando ele voltou, ele teve que enfrentar novamente a escuridão e foi realmente um processo muito doloroso, mas ele teve a preocupação de voltar. Ao chegar lá, ele contou. Só que quando ele chegou lá, ele chegou todo ferido, todo machucado, porque quando ele voltou para a escuridão, já que ele já estava se habituando à claridade, ele também tropeçou, caiu, rolou, se machucou nas pedras e chegou lá todo ferido. As pessoas não acreditavam no que ele havia dito. Você é louco? Você está falando que tem um mundo diferente desse daqui? Olha como é que você está, você é doido? E quase que ele foi também assassinado, porque quiseram bater nele. Ou seja, essas duas alegorias, né, da servidão voluntária, na verdade ali foi um texto criado pelo Etienne, e a alegoria do mito da caverna retratam um sistema todo feito, todo preparado para manter pessoas servas, escravizadas, prisioneiras de sistemas, prisioneiras às vezes até de si mesmas. Então, saindo um pouco agora do campo da filosofia, entrando no campo até da psicologia e da sociologia, nós podemos perguntar se nós não estamos também vivendo assim, de um modo servil e com alguns tiranos por perto. Será que aquelas pessoas que alimentam uma raiva durante muitos anos também não são servas do tirano raiva? Será que aquelas pessoas que vivem também durante muito tempo se culpando por não terem feito determinado tipo de coisa ou por terem feito alguma coisa da qual se arrependeram, mas não conseguiram se libertar? Será que elas não são servas também do tirano culpa? E aquelas pessoas que nos tempos de hoje, os tempos odiernos, republicam fake news, transmitem, passam adiante sem filtrar. Será que elas também não são servas dessa tirana tecnologia? As pessoas que vivem presas às redes sociais, que passam o dia inteiro conectadas, deixando seu mundo pessoal ser prejudicado, será que elas também não são servas dessa modernidade? Isso é algo a se pensar. Nós vivemos hoje em dia num mundo em que nós podemos chamar também de servidão moderna. Nós fazemos um monte de coisas que até nos prejudicam, mas nós não nos damos conta de que podemos sair dessa situação. No tempo da antiguidade, os escravos da antiguidade, os servos da Idade Média, eles sabiam que eram escravos. Nos tempos em que vivemos hoje, a maioria de nós não sabe que está sendo escravizada por algum sistema. Há uma sede desenfreada por consumo, não só de alimentos, mas também de bens. As pessoas às vezes nem precisam de tanta coisa, mas elas têm a necessidade de comprar. E isso é de modo voluntário.
mas é algo que as faz, de uma certa forma, se sentir bem, mas que ao mesmo tempo também não lhes faz tão bem assim. É algo exagerado, é algo sem nenhum tipo de equilíbrio. Nós precisamos, de uma certa forma, filtrar todas aquelas coisas que nós fazemos sem pensar. Nós ficamos cada vez mais conectados a um mundo que nos afasta de um contato maior com o próprio ser humano, com a natureza, com as coisas que são pequenas, mas que são maravilhosas e acontecem todos os dias. Pior que ser ou se perder, ou pior do que nos perdermos uns dos outros, é perdermos ou nos perdermos. Perder a si próprio é se desencontrar, é se desesperar. Nós precisamos fazer um caminho de volta, um caminho interno, buscando a nossa essência, a nossa paz, e entender que nós fazemos parte de uma natureza maravilhosa, que nós precisamos estar o tempo todo conectados, sim, com a natureza, com o mundo em que nós vivemos, mas de uma forma mais educada mentalmente. O que não podemos fazer é viver como gado. Vida de gado. Povo marcado, povo feliz. Será que realmente o povo vive essa felicidade toda? Será que somos realmente felizes? Esse questionamento fica para nós analisarmos. Até um próximo vídeo.